Olá, turma. Então, hoje nós vamos ver aqui o capítulo sobre Brasil, direitos básicos e indicadores sociais, tá? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, são muitas informações, né? Vamos iniciar dizendo, por exemplo, que no mundo hoje nós temos 815 milhões de pessoas que passam fome, tá, gente? 815 milhões de pessoas na extrema pobreza, que vivem com menos de $1,25 por dia, tá? Então, esse dado é da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. É um dado muito perverso, né, turma? Lembrando que o mundo hoje tem cerca de mais de 7 bilhões de pessoas e quase 1 bilhão de pessoas passam fome. É muita injustiça. Pois bem, mas nós vamos falar do Brasil, pessoal. Nós vamos falar especificamente, né, do nosso país. E nós vamos falar, claro, dos direitos básicos. Depois nós vamos falar dos indicadores sociais. Os direitos básicos, pessoal, no mundo todo, quase todas as leis e constituições, né, que também é uma lei, claro, uma lei maior, elas foram baseadas, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Não que todas as leis surgiram depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas é porque essa lei embasou, né? Essa lei ela serviu aí como parâmetro para muitas outras leis. E o que diz aí, né? Essa lei também foi um alicerce, uma base para outras constituições de outros países. E o que ela fala, pessoal? Ela traz aí no seu bojo, né, o direito à vida, em muitas constituições, inclusive a do Brasil, o direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança pessoal, né? Que esses fatores aí, claro, envolvem o quê? A saúde, o acesso à educação, o trabalho, a dignidade. Então, tudo isso está escrito e precisa ser colocado em prática, né? E óbvio que esses parâmetros, né, essas garantias, né, foram aí forjadas principalmente a partir de 1948, né? Muito bem, pessoal. No Brasil, os nossos direitos humanos, né, os tão famosos direitos humanos, estão na Constituição de 1988, a Constituição Federal do Brasil, né? E ela fala que o Brasil é um Estado de direito. O que significa dizer isso, professor? Que todo mundo está sujeito à aplicação das leis. Não sei se na prática isso acontece, né, turma? Vocês vão fazer esse juízo de valor. Nossa organização é constituída pelos poderes. Olha só, no Brasil, a Constituição é constituída de 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E qual é a grande função de cada um desses poderes, pessoal? Limitar a atuação do outro. Nenhum poder é maior ou soberano em relação ao outro, tá bom? Então, eles têm esse poder de se vigiar, certo? Tem o poder de limitar um ao outro. Isso é importante, claro, desde que sejam utilizados parâmetros democráticos, tá? Democrático. Na Constituição, nós temos alguns fundamentos. E os principais deles são esses, tá, turma? Olha só. Soberania do Estado, ou seja, o Brasil é soberano. Quem manda no seu território é ele próprio, é o Brasil, não se admite interferências, né? Pelo menos é para ser assim, tá bom? A promoção da cidadania é outro fundamento importante, a promoção da cidadania e da dignidade humana. Cidadania e dignidade humana tem tudo a ver e andam juntos, claro. Outro fundamento é o reconhecimento dos valores sociais do trabalho, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Qual é o valor social do trabalho? É se buscar sobrevivência, né? Utilizando nossas próprias forças,
utilizando o nosso próprio trabalho, não é isso? Garantia do pluralismo político. Ótimo, pessoal. Né? Nós vivemos numa democracia, e principalmente agora, com esse antagonismo político, cada um de um lado, é necessário a gente repensar, tá? Ou seja, existe a garantia para que se pense diferente um do outro, tá bom? E a outra coisa, já falei, garantia do pluralismo político. Pois bem, pessoal, a Constituição Federal, ela apresenta direitos e deveres de cada cidadão em relação aos aspectos individuais, sociais e políticos. Ela apresenta lá. Mas também, pessoal, existem leis específicas onde os deveres e direitos dos brasileiros, né, estão nessas leis, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, né, que é a Lei 8.069 de 1990, o Estatuto do Idoso, especificamente para as pessoas mais velhas, claro, né? Lei 10.741 de 2003, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, muito recente, né, turma? Lei Maria da Penha, né? Lei 11.340 de 2006, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394 de 96, o Estatuto da Igualdade Racial, 12.288 de 2010, lei que regulamenta as ações e serviços à saúde, que é a Lei 8.080 de 1990. Tá, turma? Muito bem. Nós vamos falar, portanto, esses aí são os direitos básicos, tá, turma? Está nas leis, está na Constituição, né? Que foi aí inspirada também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aí nós vamos vivendo. E os indicadores sociais, tá, turma? Para garantir os direitos básicos de cada cidadão, são necessários o quê? Os investimentos públicos, né? Claro que esses investimentos públicos, através de políticas públicas, eles precisam ser o quê? Acompanhadas, né? Esses investimentos precisam ser acompanhados, monitorados, para saber se o investimento está realmente trazendo resultado. E como é que nós vamos saber isso? Através dos indicadores sociais. Muito bem, turma. No Brasil, esses indicadores sociais, pode ser, no Brasil é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Que apresenta, né, as características socioeconômicas da população brasileira. Anualmente, o IBGE está publicando essas características de renda, de saúde, de educação, e nós precisamos acompanhar. Não é só o IBGE, tem institutos nacionais e internacionais que podem fazer também algum levantamento e trazer para nós algum indicador econômico. Começaremos, portanto, com a saúde. Turma, é inegável, tá? É inegável que no Brasil se tenha é inegável que no Brasil a saúde melhorou nas últimas décadas, tá, pessoal? Nas últimas décadas. Eu vou até pegar aqui. Educação, saúde no Brasil, tá? Melhorou, turma. Claro que precisamos diminuir as diferenças regionais, melhorar em todas as regiões, mas melhorar sobretudo naquelas que apresentam uma distorção muito grande, uma qualidade nesses índices muito pequena, tá bom? Claro que essas diferenças regionais, esses indicadores, precisam dar acesso à saúde, ao saneamento básico e assim por diante. O Norte e o Nordeste, onde nós temos mais dificuldades, né, de associar ou de se chegar, né, a ter acesso a essa saúde, a esse saneamento básico, são os piores indicadores do Brasil na área da saúde. Tá bom?
nós observamos o que no Brasil? Que os investimentos, financiamento, têm sido incapazes de solucionar, né, o acesso a serviços médicos e sanitários básicos, os básicos, né, para toda a população. Olha aqui, investimento precário mal feito. Ou seja, parte desses investimentos são mal direcionados ou desviados. É uma pena, mas acontece isso, tá, pessoal? Vou voltar aqui só para a gente falar mais alguns dados, tá bom? Olha só, turma. Alguns indicadores melhorou até o ano de 2014, né? A expectativa de vida, que é uma estimativa de quanto se vai viver. Quanto mais se vive em um país, em uma região, porque a qualidade de vida daquele lugar é melhor. Então, no Brasil, nós temos aí, em média, né, 75, quase 76 anos de expectativa de vida, né? Estava em crescente aumento, mas a partir de 2014 não se tem aí, e principalmente agora, depois dessa pandemia, não se pode assegurar que o Brasil continue aumentando a sua expectativa de vida. Outro dado importante, pessoal, outro dado importante, olha só, crianças com até 2 anos de idade, como para falar a verdade, com menos de 2 anos de idade, né, que tiveram atendimento médico, uma consulta médica na primeira semana, né, após o parto, né, vocês vão ver que no Sul, 44% dessas crianças com menos de 2 anos que receberam, que tiveram uma consulta até o 7º dia depois de nascido, no Sul é de 44%, no Nordeste é de 17,7%. Isso expressa, turma, né, a grande diferença regional, a grande desigualdade e disparidade entre as regiões do Brasil, tá bom? Mas vamos seguir. Outro indicador importante, tá? Outro indicador importante, né? Pessoas com idade superior a 15 anos, nós temos isso em 2016, tá, turma? Temos uma taxa de analfabetismo de 7,2, né? Ou seja, 11,8 milhões de brasileiros com mais de 15 anos são analfabetos. E, né, as mulheres têm uma taxa de analfabetismo acima de 15 anos com 7% e os homens 7,4%. Por isso que a média é 7,2%. Ainda tem a diferença entre sexo, né? O que é realmente ainda. Outra coisa interessante, pessoal, melhoramos muito na questão da escolaridade. 99,2% das crianças de 6,2%, né? 99,2% das crianças de 6 a 14 anos estão nas escolas. Mas qual é o problema, turma? O problema, pessoal, não é essas pessoas chegarem à escola, é permanecer, né? Olha aqui, a repetência e a evasão escolar são altíssimas em algumas regiões do Brasil. Mais grave no norte e no nordeste. A falta de recursos, né, pessoal? Tivemos recentemente a aprovação do novo Fundeb, né, que é permanente, aumentou também os recursos, vai melhorar, pelo menos aí, né, vai se garantir esse acesso de crianças de 6 a 14 anos na escola, tá? A qualidade do ensino, muito baixo o aproveitamento, tá? Então, tudo isso são problemas que nós temos na questão, no quesito educação no Brasil, ok? Muito bem, turma. Vamos lá, vamos continuar com outro indicador, o de renda, turma, tá? Vimos saúde, vimos educação e a renda, pessoal. Pessoal, nós tivemos em 2015 um PIB de 6 trilhões de reais. Isso dá uma renda per capita, uma renda por pessoa razoável, considerável. Mas tem uma coisa que atrapalha no Brasil, que é a famosa distribuição de renda injusta, tá? Desigual.
O Brasil é um dos países com péssima distribuição de renda. É por isso que a nossa renda, tá, pessoal? Em 2016, a nossa renda de um trabalhador foi em torno de R$ 2.149. R$ 2.149 reais, o que é pouco diante da grande potencialidade econômica do país. É muito pouco, turma. É muito pouco mesmo. Né? A nossa renda, se houvesse justiça, se houvesse distribuição de renda, né? Justiça social, seria muito maior. Né? E todos teriam melhores índices na educação, na saúde e assim por diante. Tá bom? Claro que essa renda ainda é desigual, não é uniforme em todo o Brasil. Né? Nos estados do Sul e Sudeste, os brasileiros ganham mais, e no Nordeste, a população sofre aí com uma renda per capita menor, renda por pessoa, por cabeça. Tá, pessoal? E vamos falar um pouco aqui de fome no Brasil. Tá? Essa fome ela é agravada com a recessão que começa em 2014 e mais ainda com a questão da pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Tá? Não se sabe ainda essa dimensão, né, das implicações que a pandemia tem trazido ou que vai trazer. Mas a ideia é que 13 milhões de brasileiros, pessoal, né, é um dado, 13 milhões de brasileiros sofrem com a fome no país. Quer dizer, com todos os investimentos, e claro, onde é que tem mais brasileiros passando fome? Na região norte e na região nordeste. E ainda dentro daquelas regiões, como por exemplo o sudeste, quem mora na zona urbana passa mais necessidade do que quem vive na zona rural. Quer dizer, nós temos diferenças entre regiões e ainda temos diferença entre zonas rurais e urbanas. Tá? Então, o Brasil, pessoal, o Brasil investiu muito entre 2000 e 2014 para diminuir a fome entre os brasileiros. 80% da quantidade de pessoas que sofriam com fome foi reduzida. 80% entre 2000 e 2014. Né? O que foi que o governo fez? Implantou políticas sociais que buscavam, né, o acesso, propiciar o acesso da população mais pobre à alimentação básica. Né, pessoal? Então, outra coisa que ajudou, a agricultura familiar, as escolas públicas no Brasil, elas têm, né, obrigatoriamente que comprar 30% dos seus alimentos, da sua merenda, né, da agricultura familiar, do pequeno produtor. E isso incentiva as pessoas a plantarem. E, claro, as pessoas começam a ter renda. Isso é muito importante, tá bom? Tá? Mas, infelizmente, com a recessão aí já no final do governo Dilma, depois o Temer, e agora com a pandemia, né, muitas pessoas, né, voltaram aí para a linha, abaixo da linha de pobreza, tá? Voltaram aí a fazer parte do mapa da fome, infelizmente. Um dos programas um dos programas sociais de combate à fome foi o programa Fome Zero, né? O Brasil, em 2003, oficializou esse programa, tá? Que amenizou realmente o problema da fome, mas não conseguiu erradicar, não conseguiu acabar com a fome no Brasil. Tá? O Brasil apresenta uma grande vantagem, gente, que é o quê? É uma grande produção agrícola, né? E mesmo com essa grande produção agrícola e agroindustrial, né, o Brasil não consegue alimentar o seu povo, a sua população. Outro programa, né, social de combate é o Bolsa Família, né, que distribui renda, né, e faz melhor, né, porque ela atribui essa renda à frequência escolar, tá bom? Isso fez com que muitas crianças permanecessem na escola. Para quê? Para que a sua família não perdesse a Bolsa, né? A Bolsa Família. Hoje, né, o presidente Bolsonaro já fala em substituir o Bolsa Família pelo programa chamado Renda Brasil. Além disso, nesse momento de pandemia, né, muita gente está recebendo R$ 600, R$ 1.200, né, do auxílio emergencial para aliviar a fome dos brasileiros nesse momento, né, turma? É necessário realmente.
Turma, era isso que a gente queria falar para vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Um abraço.